Para ter uma vida abençoada, tem uma coisa muito importante: nós precisamos deixar de acreditar em mentiras. Aí você pode pensar, mas que mentira que eu estou acreditando? Bom, quando a gente acredita em mentiras, eu quero falar com vocês, conosco hoje, sobre este assunto. Este assunto chegou para a gente hoje, dessa semana, 3 ou 4 maneiras diferentes. Eu estava pensando nisto, né? Orando sobre isso. E nós houve 3 ou 4 situações nessa semana, só comigo, que nos fez levar a gente lembrar deste assunto. Para a gente ter uma vida abençoada, nós precisamos deixar de acreditar em mentiras. E você fala com você mesmo? Você já prestou atenção nas vozes que falam na sua cabeça? Alguém fala, não, quem fala consigo mesmo é meio louco. Não, você fala com você mesmo o tempo todo, verdade ou não? Você fala com você mesmo o tempo todo. O tempo todo você está falando com você mesmo, não é? E você já prestou atenção nessas conversas que você tem com você mesmo, na sua cabeça? Já pensou se você tivesse um pendrive, que você pudesse gravar esse negócio, não? Eu acho que nós pudéssemos enfiar um negócio aqui, gravar, depois ouvir e falar, nossa, meu Deus, eu ouvi isso. Não é? Já pensou atenção? A gente conversa bastante com a gente mesmo, né? A gente conversa assim, você, a gente conversa assim, eu, a gente fala em primeira pessoa. Você está conversando com você agora, né? O que será que eu estou pensando sobre isso? Agora, as conversas com você mesmo, geralmente produzem o quê? Produz encorajamento. Vamos supor que esse papel está na sua mão, tá? Você tem que fazer um X. Quando você conversa com você mesmo, essas conversas que você tem, não é? Você já começou a orar e quando você vai ver, você não está orando, você está conversando, você está brigando com uma pessoa, você está conversando com você mesmo? É um negócio interessante, né? A maioria dessas conversas com você mesmo produz o quê? Encorajamento ou desânimo? Essas conversas produzem motivação, você sai assim, legal, ou produz frustração. Essas conversas com você mesmo, geralmente na sua mente, produzem em você vontade de prosseguir, de ir em frente, ou produzem vontade de desistir, deixa para lá, não, muito difícil. Essas conversas na sua mente com você te dão aquela vontade de perdoar, ter compaixão, deixar para lá, não, vou deixar essa pessoa. Ou você, desejo de vingança, mas ele vai, não, mas Deus vai pesar a mão naquele negócio todo. Nessa hora só tem Velho Testamento na Bíblia, não é verdade? Juízes, aquela coisa toda. As conversas com você mesmo produzem fé e coragem. Você sai, depois que você pensa aí, não é? Sei lá, você vai andar, ou você vai, faz uma coisa que você está sozinho, que você está trabalhando mesmo, mas não está fazendo um serviço que não, às vezes é repetitivo. Você está pensando com você mesmo. Esses pensamentos produzem fé e coragem, ou na verdade trazem medo e ansiedade? Eu não sei você, mas eu, quando olhei para essa lista, eu falei, quando eu estou conversando comigo mesmo só, geralmente eu estou na coluna da direita aí. Eu saio mais desanimado, frustrado, com vontade de desistir, com desejo de vingança. Então, como é que vai ser? Como é que vai ser a ansiedade? Olha só agora João 10:10. Olha o que diz Jesus sobre isto. Então, pensa nisso, seus pensamentos. Agora, vamos ler esse texto de João 10:10, que fala sobre o que Deus pensa. A gente sempre diz aqui, os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de paz e não de mal, que é o Jeremias 29:11. Olha esse texto de João 10:10, eu coloquei em várias versões. É um texto muito conhecido. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a versão mais tradicional. Outras versões aqui, olha que legal. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Olha que legal, versão NVT. Na versão a mensagem diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles, as ovelhas, vocês,
né? Tem uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica. Você quer uma vida melhor e mais rica? Então, três já tem, três querem. Você quer uma vida melhor e mais rica? Amém? Jesus está dizendo, eu quero dar para você uma vida melhor e mais rica, abundante. Melhor que qualquer outra com que você tenha sonhado. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham uma vida e a tenham plenamente. Então, aí você fala, não, parece que os meus pensamentos estão meio em desacordo com o que Jesus disse que veio fazer. Essa palavra abundante, plena, que satisfaz, você vai lá, pesquisa no grego, hoje é fácil, você tem vários recursos aí, não é? O que significa essa palavra no original? Olha, gente, se você quiser entender melhor, por que tem várias traduções? Porque o significado é bem amplo. Essa palavra, que é o perissos no grego, diz assim, Jesus fez assim, eu vim trazer para vocês uma coisa que é além, uma vida que excede, uma vida onde você tem mais do que é necessário, superadicionado. Legal, não é? Está lá no dicionário do grego, no léxico do grego. Eu vim trazer para vocês uma vida que tem algo a mais. Quantas vezes você já falou assim, eu queria que a minha vida tivesse algo a mais? Já pensou isso? Eu queria que a minha vida tivesse algo a mais, um significado. Diz esse termo, é muito mais que tudo. É superior, extraordinário, excelente, incomum. Jesus falou assim, esta vida é o que eu paguei o preço para dar para você. Aí, diante dessa afirmação, a gente fala, mas parece que existe uma incoerência. Agora, a gente sempre lê João 10:10, a gente esquece de ler o que tem antes. Para entender o João 10:10, João 10:10 é a conclusão de um trecho. Você precisa, então, precisa do contexto. O que é o contexto? O contexto é de que contexto, de que situação Jesus estava falando. Por que ele conclui dizendo isso? Para entender por que ele conclui dizendo, portanto, eu vim aqui para dar para vocês essa vida super, muito mais abundante, mais algo a mais que você não imagina, melhor que você pensou, que uma vida que satisfaz. E hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas andam muito insatisfeitas. E aí você fala com uma pessoa que está desempregada, ela está insatisfeita. Você fala com uma pessoa que acabou de ser empregada e está enfrentando, às vezes, uma pressãozinha, ela está insatisfeita. Você fala com uma pessoa que ela tem muitos recursos, ganhou, trocou de carro e não sei o quê, ela está insatisfeita. Você fala com um milionário e está insatisfeito. Você fala com um multimilionário, dá manchete no jornal que se suicidou, eu não sei. Você fala com pessoas de sucesso, admira, chega lá, é uma pessoa insatisfeita. Jesus falou, eu vim dar para vocês uma vida que satisfaz. João 10:1 diz assim, eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, quem entra no aprisco, às escondidas, por sobre a cerca, e em vez de passar pela porta, o que ele é? Ladrão e assaltante. Mas o que tem a ver isso? Presta atenção. Jesus falando, olha, Jesus está contando uma história, certo ou não? Ele estava contando uma história que era comum. Todo mundo sabia o que era. A gente não sabe direito, mas lá, falar de pastorear ovelhas, de apreço de curral, é tranquilo. E ele fala, mas quem entra pela porta, quem é? É o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Outro dia quem passou esse vídeo? Foi o Gustavo que passou o vídeo das ovelhas? Não sei se você viu aqui, você lembra? O pessoal tem um monte de ovelhas assim no pasto, aí a pessoa vem e fala, vem, chama as ovelhas, tudo. As ovelhas, nada. Olha mastigando a graminha. Aí vem outro e fala, e chama e nada. Aí chega o pastor das ovelhas, ele chama e faz lá um barulho, né? Assobia, as ovelhas olham assim e vêm correndo para ele. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Eu vi um outro vídeo que tinha um monte de ovelhas e um monte de pastores. E aí, pastor no Oriente, né? No lado. E aí, falou, como é que as ovelhas sabem? Todas pastam juntas? Não, o pastor chegava lá, começava a assobiar, cada um assobiava de um jeito, as ovelhas de um seguiam o pastor, os pastores iam andando, as ovelhas vinham atrás, saíam todas, cada um com o seu pastor, cada um com o seu aprisco, porque a ovelha conhece, porque o pastor tem intimidade, chama pelo nome. Então, Jesus chama pelo nome. Jesus não chama você de ei,
Ops! Ei, menino, o irmão. A gente é assim, né? Esquece o nome. O amado, querida. Eu tenho uma dificuldade de memorizar nomes. Mas se eu souber o nome inteiro da pessoa, eu tenho muita facilidade. Eu memorizava todos os nomes dos meus alunos da escola dominical. Mas se falasse que era o Carlos do não sei quem, que é irmão... não tinha. Então tem pessoas que não, tem pessoas que memorizam tudo. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não conhecem a sua voz. Jesus conta essa história e o pessoal fala, não entendi. João 10,6. Os que ouviram Jesus falar, usaram essa ilustração, não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a única maneira pela qual as ovelhas podem entrar num lugar seguro, estar protegidas, guardadas e bem cuidadas. Amém? Por isso, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Ele está falando dos fariseus, que os fariseus vinham para explorar as ovelhas, explorar as pessoas, arrancar dinheiro delas. Não estavam interessados no bem-estar das ovelhas, estavam interessados em levantar din-din. Mas ainda bem que isso só acontecia lá no passado, né, irmãos? Hoje não tem. Tem isso hoje não? Não tem, gente. Eu não tenho. Não, imagina. Então ele vai dizer, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Quem entra através de mim, no reino de Deus, tem a vida eterna. E quando ele entra no reino de Deus, tem a vida eterna, ele pode sair para este mundo e ele sempre vai encontrar provisão para as suas necessidades, amém? Porque esse pastor do reino de Deus não deixa faltar absolutamente nada. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então agora, esse é o contexto. Nesse contexto, Jesus conta uma história que tem um que sobe pela escondido. E aí o que acontece? A ovelha de repente olha e vê alguém dentro do aprisco. Ela pode pensar, bom, se ele entrou aqui, é porque ele deve ser um pastor, deve ser alguém que vai cuidar de mim. Tem alguém que está interessado em mim. Mas esse ladrão não está interessado nas ovelhas. Esse texto fala que tem um inimigo cuja intenção é roubar, matar e destruir. E tem um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que é o versículo 11. Que esse bom pastor está interessado em amar, cuidar, proteger as ovelhas. E dar a elas uma vida plena que satisfaz. Então tem dois tipos de pessoas aí e existem duas vozes. Quem é o pastor? Jesus é o pastor. Quem são as ovelhas? Dá uma olhadinha para o lado aí. Olha que ovelhona bonita aí. Dá uma olhada. Uma ovelhona bonito. Alguns bem gordinhos, não é verdade? Fartinho. Algumas ovelhas mais magrinhas. Mas o que come você não imagina, mano. Conheço umas ovelhas magras aqui que, rapaz, os cara comem meio boi e... Né? Depois pergunta, não tem nada, não tem um docinho para acompanhar? Põe um docinho. Quantas vozes tem nessa passagem? Duas vozes. A voz do inimigo e a voz do pastor. Presta atenção nisto. A voz do bom pastor e a voz do inimigo. A voz do bom pastor sempre vai te levar para a salvação. A voz do inimigo te leva para a perdição. A voz do bom pastor traz segurança. A voz do inimigo dá medo. Pensa agora nas vozes na sua cabeça. Como é que você sabe que é a voz de Deus? Como é que você sabe que é a sua voz? Como é que você sabe se é a voz do inimigo? Não é? Verdade ou não? Parece tudo a sua voz, não parece não? Não sei, eu quando estou ouvindo, quando ouço a Deus, parece a minha voz. Às vezes quando o inimigo fala também, parece que é a minha voz. Tudo parece com a minha voz, porque está na minha mente. Tem pessoas que falam, nunca ouvi a voz de Deus audível. Bom, os maiores homens de Deus, mais ungidos do mundo, não é? A maioria não ouviu, e alguns ouviram uma. E às vezes foi assim, ei, chamou pelo nome. O Espírito Santo fala no nosso
Coração. Mas a voz do bom pastor sempre dá direção, ele guia as ovelhas. A voz do inimigo traz confusão. Você vai para lá, não sabe para onde vai. Está percebendo, não? Estou falando essas coisas para a gente saber como é que a gente distingue as vozes, porque a gente está na nossa cabeça. Nós conversamos o tempo todo, ouvimos muitas coisas. De quem são essas vozes que estão falando? É somente a nossa? É só a sua voz que fala na sua cabeça? Você é um ser espiritual, criado à imagem de Deus. Você tem percepção do mundo espiritual. Você pode ouvir a voz de Deus. Lógico, se você não crê em Deus, como ouve a voz de Deus? Mas lá dentro tem uma voz que diz, mas Deus existe. Essa é a voz de Deus. E a sua voz? E a voz do inimigo? A voz do bom pastor, proteção. A voz do inimigo fala em separação. A voz do inimigo quer separar você, quer separar uma ovelha do rebanho. Porque no rebanho ela fica mais protegida. Se separar, fácil. A voz do bom pastor traz alimento. A voz do inimigo vai sempre botar em cadeia, em falta. A voz do bom pastor é a verdade, a voz do inimigo é mentira. A voz do bom pastor traz uma vida plena que satisfaz. A voz do inimigo quer destruir, roubar, matar e destruir. Essas vozes que a gente tem na nossa cabeça, essa voz que fala às vezes, ela está querendo edificar você? Quer fortalecer você? Está pensando num futuro melhor para você? Ou a voz está para destruir, para desviar, ódio, ressentimento, mentira, desespero? A maneira que o inimigo quer destruir a gente, ele não quer matar a gente, vai enfiar uma faca, não vai jogar uma bomba. O inimigo tem uma arma. Qual é a arma do inimigo? Qual é a maior arma do inimigo? O nosso inimigo espiritual, o inimigo das nossas almas, ele não precisa de canhão, ele não precisa de bomba, de lança. A maior arma do inimigo qual que é? A mentira. Exatamente. Ele só precisa fazer você acreditar numa mentira. Quando você acreditar numa mentira, então, quando você começa a acreditar que essa mentira é a verdade, isto vai destruir você. Agora, você acha que a mentira do inimigo é a negação da verdade? Não. A mentira do inimigo, ela se parece com a verdade. É como aquela nota falsa. Não é? Aquela nota falsa de altíssima qualidade. Tem detalhes. Tem detalhes. Só quem é muito experiente pega e fala, não, isso parece falso. Só quem tem muito conhecimento, que o inimigo, ele é um falsificador. A melhor metáfora para o nosso inimigo, ele é um falsificador. Ele dá a impressão, presta atenção, dá a impressão que esta mentira que você está acreditando é a verdade. E enquanto você achar que é a verdade, então, não tem esperança. Não tem jeito. Não tem saída. Não há nada que se possa fazer. Então, o inimigo, ele não vai aparecer. Não, se ele puder usar uma pessoa da sua família, ele vai usar. Se ele puder usar um pai, ele vai usar. Você nunca vai dar nada. Se você fosse pelo menos igual ao filho do outro, aí sim você seria alguém na vida, mas você não vai. Então aquela mentira se instala do tipo, se eu fosse como o outro, então eu teria sucesso. Qual é a mentira que se instala? Se instala a mentira que, se você for você mesmo, se você fizer aquilo que você acha que você foi criado para ser, você não vai ter sucesso. Você precisa ser uma outra pessoa. Mentiras como essas são plantadas cedo. Se puder usar a sua mulher, o seu marido, vai usar. Se ele puder usar um amigo, um colega de trabalho, na escola. Porque a partir do momento que uma pessoa acredita na mentira, ela começa a falar mentira. Estou dando para entender, gente? Estão compreendendo ou não? Então,
Às vezes, pessoas da igreja, pessoas que decepcionam você. Você começa a crer numa mentira. Ele não vai dizer assim, você é um fracasso, nunca vai ser nada na vida. Não, se você já tem mais maturidade, ele vai dizer assim, eu sou um fracasso. Eu nunca vou conseguir melhorar. Ele fica sussurrando no seu ouvido. Em primeira pessoa. Eu não vou conseguir nunca sair dessa situação. Aí você faz assim, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou sair nunca dessa situação. Você repete o mantra. A ideia do inimigo é plantar uma semente. Você assistiu aquele filme, A Origem? Quantos assistiram aquele filme, A Origem? Assistiu? Nossa, poucos assistiram. A Origem é um filme onde, assim, a ideia... Agora eu vou contar, tem spoiler, tá? Mas é um filme antigo. Mas mesmo assim, é bom assistir. Tem que prestar muita atenção. Qual que é a ideia? A ideia é que os caras querem fazer... Um rico empresário quer que um outro empresário mude uma situação, uma ideia lá. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer que o empresário, o filho do empresário que vai morrer, que o cara desmembre as empresas. Só que o empresário tem um problema com o pai, é um jovem. E o cara não quer fazer. Então ele contrata, né, como chamou o ator lá? Leonardo DiCaprio. E os caras fazem o quê? Eles conseguem entrar no sonho da pessoa. Né? Então, é uma ficção, você consegue entrar no sonho. Só que aquele cara é treinado, ele sabe distinguir no sonho o que é verdade e a mentira. Sabe o que esses caras fazem? Eles entram no sonho, depois, dentro do sonho dele, eles fazem o cara dormir e entra no outro sonho. E depois, eles entram num terceiro sonho. Você já acordou de um sonho e era um sonho? Já aconteceu com você isso, não? Eles pegaram essas ideias muito simples, né? Sabe quando você acorda e pensa que acordou? E aí você não acordou, você acordou no sonho. Aí você acorda de novo e você está no sonho. E quando você acorda, fala, meu Deus, agora estou na realidade. Já aconteceu com você isso? Então o que acontece? O que ele falou? Lá embaixo, no terceiro sonho, você planta uma semente. Você planta uma ideia muito simples. Uma ideia boba. Uma intenção muito simples. E aí, deixa crescer. E deixa essa ideia crescer. O inimigo faz assim, o quanto antes ele conseguir plantar uma mentira na infância, lá no fundo, ele planta aquela mentira, e aquela mentira se desenvolve. Mentira diz, por exemplo, você não tem valor. Mentiras do tipo, para ter sucesso, só se eu tivesse nascido numa outra família, numa outra cidade. Mentiras do tipo, se Deus me amasse, isso nunca teria acontecido, não teria sido abusado, não teria sofrido tanto, Deus não estava presente lá. Mentiras como essa. Estão aqui comigo, tá bem? Então, o inimigo faz tudo. Eu não quero passar por isso de novo. Deus não está a meu favor. Estou por conta própria, se não me virar. Ninguém liga. Basicamente, não vê esperança no futuro. Quando passamos a acreditar na mentira, o inimigo ganha controle sobre nós. Agora ouvimos a voz do inimigo. Só que a voz do inimigo parece a nossa. A gente conversa com ela o tempo todo. E a gente acha que é a nossa, é as circunstâncias, é a situação, é a vida. Fazemos o que o inimigo espera que façamos. Nos tornamos a boca do inimigo. Começamos a falar. Lembra de Gênesis? Gênesis capítulo 3. Lá em Gênesis, acontece uma coisa interessante. Adão e Eva, Deus falou, vocês podem comer de tudo aqui, vocês podem viver essa vida, é tudo para vocês, tal. Eles estavam nus, não tinham vergonha e tudo mais. Mas um dia, a Eva estava lá e a Eva resolveu bater um papo com a serpente. É mole? Foi bater um papo com a serpente. Meu marido não me ouve, Adão está trabalhando muito, toda hora tem que ver um jardim aqui, tem que ver um jardim ali. E a Eva foi conversar com a serpente, mole. E a serpente planta uma semente. Não foi isso mesmo que Deus disse? Não, Deus falou assim, não. É claro que vocês não vão morrer.
Deus sabe que no momento que vocês comerem desse fruto especial, superpower, vocês vão abrir os seus olhos, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser como Deus. Deus está escondendo de vocês. Deus está escondendo uma coisa que é boa de vocês. E se vocês comerem esse, vocês vão ser como Ele. Todo-Poderoso. Plantou uma semente. Qual foi a semente? Se Deus realmente amasse você, por que Ele não ia deixar que você comesse? Se deixou tudo. Então, você conhece a história? E o marido ouve, ele podia dizer, não, isso é uma mentira. O que ele faz? Entra na onda. Bom, o que aconteceu? De repente, eles caem a ficha, são escravos do pecado. Não porque havia pecado no fruto, mas porque desobedeceram a Deus. Agora conhecem o bem e o mal, e agora eles são escravos do mal. Então, em Gênesis 3:8, diz assim, que quando Deus andava no entardecer pelo jardim, o homem e a mulher ouviram o Senhor caminhando e se esconderam. E Deus chamou e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quer dizer, eles conheciam os passos do Senhor. Eles sabiam que quando aquele barulho daqueles passos era Deus no jardim. Não é legal isso, não? Eles tinham esse nível de intimidade. Já pensou se a gente pudesse saber que era Deus só pelos passos? Mas então, Deus perguntou, onde você está? Mas assim, eu pensando, por que Deus está perguntando onde está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Sabia ou não sabia? Você acha que o Todo-Poderoso estava dizendo, qual moita que você está? Onde você está, rapaz? Aparece! Não é aquele pai caçando um filho que se escondeu, né? Quantos tinham um filho que se escondiam e ficavam quietinhos atrás, né? E ficava quietinho, quietinho, você não encontrava o bichinho. Mas não é assim, Deus sabe de tudo. Ele está perguntando, rapaz, o que você fez? O que você fez com a sua vida? E ele falou, não, eu tive medo, estava nu. Aí Deus fala assim, quem é que disse para você que você estava nu? Que voz você ouviu que disse para você que você estava nu? Que você tinha que ter medo? Porque fez você ter vergonha? Eu não fiz você ter vergonha? Eu não estou aqui para condenar você, eu criei você a minha imagem e semelhança. Quem é que disse para você? Então, sabe, essas vozes querem dizer sempre para nós uma coisa. As vozes do inimigo, elas querem dizer o que você é e o que você não é. Eles querem trabalhar na sua identidade. Até então, esse casal, o primeiro casal, só ouvia a voz de Deus, mas foi dar ouvido à voz do inimigo, que plantou uma semente. As maiores lutas que nós temos, meus irmãos, presta atenção nisso, são com estas vozes que querem afetar a nossa identidade, quem nós somos. Nós cantamos agora há pouco, não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Isso é uma afirmação de identidade. Mas o inimigo vive dizendo, você não é capaz. Você não pode conseguir. Se você fosse como o outro, se você tivesse tal oportunidade, se você fosse mais novo, se você não tivesse feito isso na sua vida, quem sabe? Você não é, você não pode. A voz do inimigo quer dizer quem você é, o que você não é. Ele quer ser adorado. Como é que discerne a voz de Deus? A do inimigo já está sabendo como é que é? Não. A voz de Deus sempre vai dizer, ela encoraja, ela consola, ela edifica você. A voz de Deus encoraja você. A voz diz assim, eu estou com você. Você consegue. Quem disse que você não pode fazer isto? Vá em frente, não tema, ser forte e corajoso. Deus para Josué, não é? Eu estou com Jesus falando, eu estou com você todos os dias. Mas no dia que você fizer besteira, esquece. Foi isso que ele falou, não? Eu estou com você todos os dias, ponto, porque eu amo você. Ela diz para você perdoar, não guarda rancor.
A voz de Deus diz para você não se vingar. A mim me pertence a vingança, eu vou retribuir. Ele diz que você é importante, que a sua necessidade Deus está vendo. A voz de Deus diz: eu sempre amei você. E se você perguntar onde você estava, Senhor, naquela situação, Ele vai responder para você. Não há esperança, eu estou do seu lado, não desista. Você é mais que vencedor. Eu vejo você, eu vejo a sua situação. Essa é a voz de Deus, ela encoraja. Eu sinto a sua dor. Mas a voz do inimigo, você já sabe como é. A voz do inimigo é desanimadora, produz destruição. Algumas coisas que eu estou falando aqui com vocês, eu ouvi numa mensagem do pastor Erwin McManus, e ele falou, ele é hoje pastor de uma das maiores igrejas da Califórnia, da Mosaic Church. Ele é um pouco mais velho que eu, só há 2 anos, uma criança, jovem. Mas ele falou, não sei quem é meu pai, nunca conheci meu pai. Meu pai era um alcoólatra muito violento, minha mãe não deixava eu conhecer, depois ela se casou com outro. E eu peguei esse nome dele, mas na verdade era um nome falso, era só um apelido. Porque na verdade ele lidava com o crime organizado, ele trabalhava com umas coisas muito estranhas. Eu fui criado numa situação difícil. Ele conta, foi envergonhado, aos 10 anos, ele era meio distraído, esquecido. Ele conta no testemunho dele, os irmãos da casa dele, ele sempre esquecia a toalha e pedia para alguém, que a casa era muito pequena, não tinha espaço, tinha que pegar, não tinha armário dentro, tão pequeno que era a casa. Um dia pegaram ele e botaram ele para fora nu, ele era criança, as pessoas passando. O inimigo sempre trazia essa mensagem, essa memória. Lembra que nós pregamos aqui sobre memórias doentes, lembra uma vez? Vira e mexe, o inimigo não traz uma memória, você começa a querer ir em relação a um desafio novo, vem de repente do nada aquela memória vergonhosa na sua vida. O inimigo dizendo, você não pode ir, olha, eu te humilhei, aqui você estava debaixo das minhas mãos. É verdade ou não é? Cenas humilhantes que voltam. Aí você fala, cara, quieto no meu canto, não vou fazer nada não. E o Senhor Jesus já venceu e nos libertou disso, amém, irmãos? Todos os pecados foram perdoados, Ele levou toda a vergonha, Ele levou todo o medo, sabe? E eu vi lá, puxa, que legal, hoje é um dos maiores pastores lá. Alguém disse que ele ia ser alguma coisa? E quantas histórias essas? Deus não está nem aí para o inimigo, porque Jesus morreu, ressuscitou, pagou o preço e fez de nós mais que vencedores. E disse, eu dei autoridade para você pisar todas as forças do inimigo. Você vai pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vai fazer mal a você, amém? Este é Jesus, falou, eu sou aquele que muda qualquer história, você precisa crer em mim. Mas nós acreditamos mais no inimigo, achamos que não tem saída. Mentiras que a gente pode estar acreditando. Mentiras que a gente pode estar acreditando. Aqui, ninguém valoriza você. Você precisa sair e arrumar outro emprego. Quantas pessoas às vezes, né? Ou então, nesta igreja não dá oportunidade para você. Deus pode usar você mais em outro lugar. Talvez seja o tempo de você sair. Porque o diabo ele vai às vezes incentivar com coisas aparentemente boas. Não confie nas pessoas, elas vão trair você assim que puderem. Então você tenta fazer tudo sozinho. E é tão difícil fazer tudo sozinho. Grandes coisas são feitas sempre por pessoas que cooperam umas com as outras. Não compartilhe essa necessidade, você vai parecer fraco. Não fala nada não. Deus fez você forte. Você tem que lidar com isso, depois você vai testemunhar da vitória.
Você e Deus são a maioria. Maior é aquele que está em você do que está no mundo. Mas também diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Também diz, compartilhem as suas necessidades uns com os outros. Também diz, nunca deixe de congregar e estar junto com as pessoas. Também diz, se 2 de vocês concordarem sobre alguma coisa, isto vos será feito. Amém. Melhor serem 2 do que 1. O cordão de 3 dobras não se quebra. É lógico que você e Deus. Mas isso não é toda a verdade. Você percebe, não? É parte. É só uma perna. Tenta ficar de pé numa perna só. Você não consegue muito tempo. Aí você cai. O inimigo faz você, que tem todo o poder em Cristo, todas as promessas, ficar se apegando em umas coisinhas. Ficar olhando só a condenação. Ideias que você pode estar, ideias erradas. Talvez você possa estar pensando, enquanto eu não pagar pelos meus pecados aqui, eu não vou poder prosperar. Aqui se faz, aqui se paga. Minha mãe ensinou muito isso para mim. O que eu me plantar, isso também ceifará. Está na Bíblia, você percebe? O diabo chega para Jesus e usa a Bíblia para tentar enganar ele. Pois é, pula daqui para mostrar a sua glória. Porque está escrito, os anjos vão guardar você, te sustentar, para você não tropeçar em nenhuma pedra. O diabo conhece a Bíblia. Não obedece, mas conhece. Tudo que eu me plantar, isso também ceifará. É verdade. E na hora que você começa a plantar a verdade e o amor, o que vai nascer? A verdade. Quando você começa a plantar a generosidade, o que vem? Prosperidade. E quando você começa a plantar perdão, o que vai vir? Restauração de todas as coisas. Amém. Só que só te conta negativo. Pode deixar para lá. Siga outro caminho, isso não é para você. Se pelo menos você fosse como, aí ponta alguém, que deveria ser um exemplo, mas na verdade ele te desanima. Você fala, pô, Deus deu tanto para homem, por que não deu para mim? Mas você não conhece a história dele. Todo dia eu fico criticado, para você é fácil. É fácil. Para quem morou numa favela, no meio de traficante. É fácil. Para quem não tinha onde morar, não tinha o que comer. Chovia dentro da casa, o piso era de terra. É fácil quando não... Mas as pessoas acham que é fácil. É fácil, Deus abençoa você, Ele curou você. A gente está sempre julgando os outros, verdade ou não é? Porque nós ouvimos estas vozes malignas falando na mente. Autocompaixão. Se Deus quisesse prosperar você, já tinha feito. O que adianta continuar aí? Teria sido muito bom se Deus tivesse me dado a mesma chance que deu para ela. Se tivesse me dado o rosto dele, o rosto dela, a família dele, o emprego. Se eu tivesse tido a chance de estudar naquela escola. Se eu pudesse ter feito aquele, sei lá. Se eu tivesse a inteligência, se eu tivesse a habilidade física. Se eu fosse mais bonita. Essas são palavras que destroem. Eu lembro que eu acreditei muitos anos numa mentira. Eu fui descobrir que eu acreditava numa mentira no encontro Vida Vitoriosa. Onde eu já era pastor há pouco tempo. E eu inclusive tinha até exposto a mensagem. Uma das primeiras. Eu sentei numa roda, num grupo. E eu não lembrava de nada que eu poderia falar. As pessoas foram falando, fomos orando pelas pessoas. Quando chegou na minha vez, na hora que chegou na minha vez, Deus me mostrou uma cena. Ele perguntou para mim, por que você não acredita que você vai prosperar? Eu falei, a pergunta era, tem alguma coisa que acha que Deus tem que livrar você? Eu ia falar que não, porque afinal de contas eu já tinha feito esse encontro umas 2, 3 vezes. E aí veio no meu coração a imagem do meu pai. A imagem do meu pai indo para uma cidade, mudando. Quando eu era criança, eu tinha uns 5, 6 anos, a gente prosperou muito. Meu pai cresceu, ele era gerente de uma empresa de beneficiamento de madeira.
Estava construindo uma casa própria para ele, de alvenaria, naquela época no interiorzão, né? Pereira Barreto, 1970, via a Copa em preto e branco, no México. Depois eu fui descobrir que era, né? TV Telefunken, daquela que de seletor, daquela que caía, você tinha que ficar ajustando assim, não sei se alguém lembra, eu ficava arrumando. Eu lembro então, minha mãe sempre doente, meu pai foram ouvindo voz do inimigo, você precisa ir lá, ir no centro, ir não sei aonde. Um cara começa a roubar o meu pai, amigos dele traem ele, o cara rouba o dinheiro dele, vem xingar ele na minha casa, meu pai pega um revólver calibre 22 que ele tinha, descarrega a arma, na frente do cara, não sai nenhuma bala. Minha mãe desmaia, a minha irmã quase morreu naquela cidade, uma vida de miséria. Foi Deus que cuidou lá, meu pai podia estar preso. Depois disso, meu pai vem para São Paulo, começa a prosperar de novo. E lá pela tanto o que acontece? Perde tudo de novo. E na minha mente a ideia é essa: você não pode prosperar. Você nunca vai conseguir prosperar. Mas o Senhor falou para mim: quem disse que você não vai prosperar? Por que você está gritando nessa mentira? A ideia que eu tinha aqui, ia chegar no momento da minha vida e ia perder tudo. E naquele dia o Senhor falou: quem disse que você vai ser assim na sua vida? Vamos ficar de pé, irmãos. As nossas armas são poderosas em Deus. Não são as armas deste mundo. Nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. E levamos cativo todo pensamento rebelde. E ensinamos a obedecer a Cristo. Olha as armas que nós temos, irmãos. A palavra de Deus. A oração. A sós, em grupo. Naquele dia, aqueles irmãos, esta mentira, nunca mais acreditei nela. E o Senhor disse: você precisa crer. Até então eu tinha uma vida muito difícil. Prosperava, mas não ia. A empresa que eu estava não ia. Porque eu acreditava numa mentira. Deus nos tenha comunhão com os irmãos, na célula, um a um. Nós temos as reuniões, nossos cultos, adoração, jejum, intercessão, a generosidade, a fé, arrependimento. São todas armas que nós podemos usar. Irmãos, que mentiras nós temos acreditado. Quantas oportunidades. Deus, quem disse que você não tem saída? Quem disse que você só tem duas opções? Feche seus olhos um instantinho. E começa a pensar agora. Senhor, eu tenho crido em mentiras, que Deus não me ama, que Ele não se importa comigo. Tenho crido em mentiras, de que situações não vão mudar. O Espírito Santo fala conosco nesta noite. Há muito mais por vir, há muitas coisas muito boas, muito maravilhosas que precisamos experimentar neste momento.